Me chamo Leonardo Gemarino Camargo, sou estudante de Engenharia de Energias e neste vídeo eu venho explicar o princípio de Heisenberg, também conhecido como o princípio da incerteza, para um trabalho de Física 3 pelo professor Alexander. E bem, o princípio de Heisenberg, o princípio da incerteza, qual foi descoberto seu artigo, ou foi publicado seu artigo em 1927, pelo físico teórico Werner Heisenberg. Hoje rendeu um Nobel para ele em 1932 e o intitulou como o pai da mecânica quântica. Devido a esse princípio, pode fazer com que a gente possa tirar medições de partículas quânticas e assim a gente poder fazer relações entre elas, essas relações vão ser mostradas dentro desse vídeo. Bem, como eu vou estar escrevendo, eu vou desligar aqui a minha câmera para poder escrever melhor. Para fazer esse experimento, ele usou uma fenda dupla, usou uma fenda dupla com uma distância d entre os dois buracos, e o canhão de elétrons estava soltando elétrons. E a gente tinha um antiparo aqui, qual ia fazer um bip ao elétron bater nele. E para a gente ter uma interferência, o comprimento de onda do elétron tinha que ser aproximadamente d. Mas, para a gente descobrir como o elétron seria só uma partícula, para a gente descobrir se ele vai estar passando por cima ou por baixo, a gente tem que fazer um jeito de tirar uma medição. E para a gente tirar uma medição, a gente tem que jogar um fóton, uma partícula de luz, nele, para a gente descobrir se ele passou ali ou não. O único problema disso é que a gente tem que o momento do elétron ele é dado pela constante de Planck H, dividido pelo comprimento de onda do elétron. E a gente vai ter que o momento do fóton, mesmo ele tendo massa zero, vai ser dado pela constante de Planck, dividido pelo comprimento de onda do fóton. E a gente sabe que como o fóton tem massa do fóton é igual a zero, a gente achava que ele não ia interferir ali. A mecânica clássica achava que ele não ia interferir. Porém, ele vai fazer essa interferência devido ao que ele tem o seu momento. E outra coisa, como o H é uma constante e ele está sendo dividido por lambdas, mas a gente sabe que o lambda do elétron é aproximadamente d, e o lambda do fóton, para a gente fazer essa medição, ele tem que ser menor do que d. Ele tem que ser comparável, menor ali que o buraco, até que seria menor do que d. Então, a gente tem que o nosso momento do fóton, ele tem que ser maior que o momento do elétron, devido ao elétron está sendo dividido por um comprimento de onda que é maior. E os dois sendo dados pela divisão por uma constante. Então, quando tiver a troca de momento, vai ter uma alteração na trajetória do elétron. Fazendo assim que para a gente descobrir a posição do elétron, a gente tenha que alterar a sua trajetória. Então a gente descobre bem a posição e a gente perde o momento dele. Ou então, se a gente sabe o momento, a gente perde a posição dele. Bem, isso daqui já é uma relação do princípio de Heisenberg. Quando a gente sabe um, a gente não sabe o outro. Porém, agora a gente vai pegar a equação dada por eles. A gente pode descrever como a gente quer saber ali como o elétron está funcionando como uma partícula e uma onda, a gente pode descrever ele como um pacote de ondas, para a gente ter uma dualidade ali onda-partícula. E a gente poder falar aqui, que o ΔX do pacote de ondas, que está andando com a velocidade v, né?
ele vai ser descrito pela série de Fourier como f de x mais ômega sendo igual a f de x, por conta que a cada ômega, quer dizer, a cada ômega não, a cada comprimento de onda, lambda, ele vai ser repetido. Ele vai ficar se repetindo, 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 que vai ser dado pela série de n igual a 1 até infinito, de an cosseno de knx, onde o nosso n, quanto mais... Opa! O nosso n aqui, quanto mais vezes a gente colocar os cossenos, quantos mais cossenos a gente tiver, melhor vai ser a nossa aproximação. Então, a gente vai precisar de muitos kns para fazer uma boa aproximação. Então, tipo, e o kn, ele é dado por 2π, 2π vezes n, né? Sobre o comprimento de onda. Então, como a gente vai somar... a gente vai somar de diversos kns, do K1, K2, até o infinito, para a gente ter uma melhor aproximação. A variação de Ks no infinito, ela vai ser igual a zero. Então, a gente vai ter a função de x sendo dada pela transformada de Fourier, cosseno de kx dk. E a gente tem aqui também que o número de ondas, k, ele vai ser inversamente proporcional ao nosso comprimento de ondas também. Então, o nosso comprimento de ondas aqui no caso, ele tá indo para o infinito. E se a gente usar uma relação de x barra, qual é o x médio, a gente tem que a nossa variação de x vezes a variação de k vai ter que ser maior ou igual a 1 sobre 2. O que a gente está querendo dizer com isso é que no nosso pacote de ondas, que a gente descreveu antes, muito mal descrito por esse desenho, se a gente tiver um maior comprimento, um maior ΔX, a gente vai ter que ter uma menor frequência. E se a gente tiver um ΔX pequenininho, a gente vai ter uma frequência maior. Então, a gente pode reescrever ali, usando que o ômega seria a constante de Planck sobre o momento, reescrevendo K, que seria o 2π sobre o comprimento de onda, a gente reescreve ele como 2π momento sobre H. E o 2π sobre H, ele é chamado de H, H cortado elevado a menos 1 nesse caso, porque H sobre 2π, que seria o H cortado. E bem, com essa relação de H cortado, a gente vai ter que a variação de x vezes a variação de k, que a gente sabia que era maior ou igual a 1 sobre 2, pode ser reescrita como ΔX dividido pela variação do momento por H cortado, que vai ter que ser maior ou igual a 1 sobre 2. Bem, passando H cortado para o outro lado, o quanto a gente sabe do x vezes o quanto a gente sabe do momento vai ter que ser maior ou igual a H cortado sobre 2. O que isso está falando para a gente? Quanto mais a gente sabe quanto maior a variação de x, então quanto menos a gente sabe da posição, mais a gente sabe do momento, porque menor vai ser a variação do momento. E o mesmo vale para o inverso. Se a variação de momento for muito grande, a gente vai saber muito bem a posição.
E isso serve para todos os sentidos, não só o x, né? Tipo, o gradiente todo a gente tem ali. Ó, isso daqui já é uma das fórmulas do princípio da incerteza já, que seria a nossa variação de x vezes a variação de p vai ter que ser maior ou igual a h cortado sobre 2. Então a gente não pode ter uma medição da posição muito boa, tendo uma medição do momento muito boa. E a gente não pode ter uma medição do momento muito boa, ter uma medição da posição muito boa. A gente tem que ter ou um ou o outro. Porque se a gente não jogar o fóton ali para a gente saber onde está a posição, a gente não vai alterar o momento, como a gente não está jogando fóton. Mas a gente não sabe a posição, então a gente sabe o momento, a gente consegue descobrir o momento ali, porque a gente tem a massa ali do elétron, a gente consegue velocidade, beleza, a gente consegue o momento. Porém, a gente não sabe a posição. E se a gente sabe a posição, você está alterando completamente o momento do elétron, por conta que o momento do fóton vai ser maior que o momento do elétron. Dessa equação, a gente também consegue outra equação, falando que o ΔX vai ser igual a velocidade vezes o ΔT. E a energia do elétron seria puramente energia cinética, K, só que o K a gente usou antes como comprimento de onda, então energia cinética, mv quadrado sobre 2, que pode ser reescrita como um momento quadrado sobre m, 2m no caso, falei errado. E fazendo uma diferencial disso, da energia cinética, igual a p quadrado sobre 2m, a gente vai ter que o diferencial de energia vai ser 2p dp dividido por 2m, onde os dois vão se cortar. A gente vai ter que a diferencial de energia vai ser p dp sobre m. Como a gente tem um diferencial muito pequeno. Se a gente for escrever isso em termos maiores, então a variação de energia ela vai ser o momento vezes a variação do momento dividido pela massa, onde P sobre M vai ser igual a V. Então, a gente tem que a variação de energia ela vai ser igual a V pela variação do momento. Isolando a variação do momento, a gente tem que a variação de energia dividida pela velocidade. Com isso, usando a fórmula da variação da posição e a variação do momento, a gente pode reescrever em termos de tempo e de energia, como cancelando as duas velocidades aqui quando a gente multiplicar eles, ΔT vezes ΔE maior ou igual a h cortado sobre 2. Então, se a gente tem um tempo muito pequeno que o pacote de ondas está entrando ali para a gente determinar ele, a gente não vai saber muito bem a energia. E se a gente sabe muito bem a energia, o tempo que o pacote de ondas está passando por ali ele tem que ser muito alto, então a gente não tem a posição. É uma relação direta das duas fórmulas. E bem, como o vídeo pediu um exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui. Primeiro, trazendo das duas fórmulas. Opa. Ó. Se a gente vai falar que a gente tem uma variação a gente quer uma variação muito pequena de momento. Vamos falar que a variação muito pequena de momento é 10 na menos 15. A variação de momento é ali na casa de 10 a menos 15. ΔP ele está na casa de 10 a menos 15. A gente conseguiu fazer uma faixa de 10 a menos 15. Então, o nosso ΔX ele vai ser igual a h cortado sobre 2 dividido por 10 a menos 15. E o que é dividir por 10 a menos 15? É multiplicar por 10 na 15. Ou seja, a nossa variação de x ela tem que ser maior ou igual que isso aqui. O mesmo vale se a gente fosse falar que a gente quer uma variação na posição na casa de 10 a
menos 20 metros, né? Então, a nossa variação do momento, ela vai ser igual a h cortado vezes 10 na 20 sobre 2. Ou seja, quanto mais a gente sabe da posição, menos a gente sabe do momento. E o mesmo vale para o tempo. Quanto mais o pacote de ondas demorar lá dentro, o delta-t dele for grande, mais a gente vai saber sobre o delta-e, a variação de energia. Só que se a variação, o tempo que ele demorar lá for grande, a gente for pequeno, quer dizer, a gente não sabe muito bem sobre a variação da energia. Não. É sempre inversamente proporcional. E bem, eu trouxe um exemplo apenas falado aqui, sem trazer valores muito exatos. Porém, se for calcular esse valor na energia para a gente achar uma variação, como é uma variação, é o quanto. A variação é mais fácil de descrever para o ΔX aqui, como eu descrevi para o ΔX. Vamos imaginar que a gente tenha um carro. A gente tem esse carro, e daí ele está andando, na mecânica clássica, ele está andando um ΔX. Esse ΔX, como ele é só um elétron, o elétron está em constante movimento, se a gente conseguir confinar ele num espaço menor, a gente tem muito melhor sua posição, que pode ser determinado por probabilidade, que é visto um pouco mais à frente. Porém, o princípio da incerteza já nos dá a incerteza mínima, que seria um princípio da natureza, que dá uma incerteza mínima para a gente para tirar essas medições. E se a gente for usar este exemplo aqui, a nossa variação mínima de momento, ela seria igual a h cortado sobre 2, só que o h cortado está vezes 10 elevado a 20. Então, a gente tem que é 5,27 vezes aproximado, né, vezes 10 elevado a menos 15 da variação do momento. Isso daqui seria a mínima. E se a gente for pegar esse número aqui, quanto ele iria ficar, se a gente for colocar aqui o 15, ele ficaria 5,27 vezes 10 elevado a menos 20. Então, quer dizer, quanto mais a gente sabe da posição, menos a gente vai saber do nosso momento. E o inverso é a verdade. E quanto mais a gente sabe do tempo do pacote de ondas, menos a gente vai saber da variação do tempo, menos a gente vai saber da variação da energia. E assim se dá o princípio de Heisenberg, que, como eu disse, ele é muito utilizado principalmente na minha engenharia, qual seria engenharia de energias, e, bem, engenharia elétrica também, para descrever fenômenos de dispositivos eletrônicos, principalmente o transistor, qual fez uma grande revolução no mundo. E o mesmo é dado pelo movimento dos elétrons, e por isso, quando ele é estudado com mecânica quântica, ele pode ser aprimorado. E assim eu termino o vídeo. Muito obrigado pela atenção e até.